Mas vamos seguir falando de eleição, dessa vez um pouquinho mais próximo, na nossa Venezuela. E está se aproximando, está chegando, e Maduro já até ordenou fechar as fronteiras no país a partir de sexta-feira. Mas a votação por lá tem deixado toda a comunidade internacional em alerta, para dizer o mínimo. Até porque mesmo o nosso presidente, Lula, disse ter ficado assustado com a fala de Maduro sobre a fala que ele disse que, em caso de derrota, haverá um banho de sangue tomando conta do país venezuelano. O próprio Celso Amorim, ex-chanceler, será enviado como um dos observadores brasileiros para acompanhar todo o processo. Meu caro Segre, olha, eu gostei até dessa declaração do Lula, tá? Melhor ainda se tivesse sido feito há uns 12 anos atrás. Sim, mas eu acho que foi morna essa declaração, André. Para mim, a declaração deveria ter sido mais enérgica. Não é apenas quem perde a eleição tem que ganhar, tem que ir embora. Não, estamos falando de Maduro. Fecha as fronteiras. Por quê? Para que mais de 7 milhões de venezuelanos não consigam entrar no país para fazer a votação. Ontem mesmo, a Polícia Rodoviária Federal, equivalente na Venezuela, cortou uma estrada para que a Maria Corina não chegue num comício. E ela teve que ir caminhando. Inclusive falou, faltam 15 dias, isso foi na época, para que termine esse calvário. Então, não estamos falando de uma democracia relativa, como o presidente falou há algum tempo atrás. Estamos falando de uma ditadura absoluta. E essas diferenças devem ser observadas. Eu espero que o governo brasileiro, o Itamaraty, seja enfático em dizer tem que ser desse jeito, não vamos segurar fraude. E o risco de ir o Celso Amorim como um assessor especial de relações internacionais do presidente Lula e 2 veedores do Tribunal Superior Eleitoral colocam o Brasil numa situação complexa, porque se tiver qualquer indício de fraude, eles deverão tomar uma posição ou vão ficar expostos. Vão passar pano. Palumbo, essa declaração, sinceramente, birrenta, intempestiva, digna de um mau perdedor, para mim, torna Maduro o sobrenome mais irônico da história. O que você acha? Olha, eu gostaria muito que ele perdesse e fosse preso, porque ele é um ditador narcotraficante, né? Não acredito muito na tese do PP, embora queria que isso acontecesse. Ele não vai perder as eleições, creio eu. Por quê? Porque ele já está fraudando faz muito tempo. Se a gente olhar as cédulas, aparece 13 vezes a foto dele e dos outros candidatos não. Então não é igualitário. Fora que ele fica perseguindo opositores, ele fecha o escritório da ONU, ele fala o que quer, quando quer, e ele não vai aceitar a derrota. Então é bem provável que isso aconteça mesmo, um banho de sangue, caso ele perca, que eu acho muito improvável. Minha caríssima mãe de Iná, Felipe Monteiro, você que está aí com a moral lá em cima no tocante isso daqui, queria te perguntar o seguinte, eu só estou torcendo para que a justiça eleitoral na Venezuela não seja como VAR em jogo do Flamengo. Aí já vai estar tudo bem por mim. Se for o contrário, aí ferrou de vez. O que você acha? Ô Marinho, eu discordo aqui sim do Palumbo quando ele fala que a Venezuela não vai ter eleições transparentes e limpas. Para minha opinião, a fraude... Pelo amor de Deus. Eu vou te falar por quê. Na minha opinião, assim, pelo pouco que eu conheço de direito eleitoral e de eleições no mundo todo, eu conheço um pouquinho, né? Já vi como observador internacional várias eleições no mundo todo, né? Ninguém frauda a eleição na urna. O ditador ou não deixa ter eleição, não é? Ou tem algum fato que não deixa contar os votos. Ou não deixa ir votar, igual o Segre falou. Na urna, o Maduro vai perder as eleições. Eu reforço o que eu falei aqui. Na Venezuela, e outro ponto as urnas não são sigilosas. Você tem agente do governo Maduro ao lado das urnas, olhando as pessoas votarem. Isso há anos, há vários processos eleitorais é assim. Isso não é um Completando, momento... então, vamos ver. Defenda-se, Felipe Monteiro. O Maduro e o chavismo, ele é fincado em 3 pilares. O primeiro pilar é o forte apoio popular. Não há forte apoio popular mais na Venezuela. Tanto é que nas pesquisas eleitorais recentes, a oposição tem quase 60% das intenções de voto. O segundo pilar é o petróleo forte, que sustenta a base de subsídio da economia da Venezuela. O petróleo não consegue mais dar esse amplo subsídio na economia da Venezuela. E o terceiro pilar é o militarismo, né? Que era uníssono em favor do Maduro. Hoje em dia, o militarismo está completamente dividido. Essas pessoas que o Mano fala, que estão lá na urna, olhando o que as pessoas estão votando, não são do Maduro. Não são do Maduro. São pessoas também que estão do lado da oposição. E outro ponto que eu acho impressionante, que vocês analisam a política exterior com uma
ingenuidade que é impressionante. Vocês acham realmente que o Edmundo Gonzalez, a Maria Corino, não está conversando com os militares? Não está conversando com os poderes constituídos? Não está conversando com a Suprema Corte da Venezuela? Claro que estão. O que você acha da atitude do Maduro de obstruir estradas, fechar fronteiras? O quê? O que você acha da atitude dele? Ele está desesperado. Isso é prova que ele está desesperado. São pessoas que não vão conseguir votar nele. Isso é fraude. Fechar as fronteiras. Isso é fraude. Tudo bem, mas apesar das fraudes que o Maduro quer fazer de forma institucionalizada, não vai dar ganho para o Maduro. O Maduro vai perder as eleições. E eu vou acertar mais uma. Eu vou acertar mais uma. Que você acerte. Eu vou acertar mais uma. Estamos torcendo para você acertar. Tá todo mundo torcendo para você acertar. Amém. Tomara que ele seja preso. Não é chute, não. Peraí. E não é chute, não. Ok, mas o que te faz pensar, o que te faz dar esse benefício da dúvida tão grande que ele vai largar esse osso como um grande democrata e promover a transição pacífica de poder? O que no passado dele credencia ele a receber esse voto de confiança? Toda a ditadura cai. Quando você pega, por exemplo, a Primavera Árabe, por exemplo, recentemente, que aconteceu, foi exatamente assim. O povo cansou da ditadura e se uniu contra o ditador. Meu modo de ver, eu até coloquei aqui a minha opinião. Maduro, no dia das eleições, vai ou pegar o avião para Cuba ou para a Rússia para se autoexilar. E aí eu coloco um ponto que eu acho importante, que o Segredo colocou aqui, que ele é a favor de notinhas e de comunicação e de abaixo-assinado do Brasil contra o Maduro. Não é por aí que você vai resolver a questão da política exterior da Venezuela. Muito pelo contrário, é muito mais importante que o Itamaraty esteja agora negociando debaixo do pano com os poderes constituídos da Venezuela do que fazer declaraçõezinhas que não servem para nada, só para aplacar uma vontade da direita ou de setores da sociedade brasileira que não tem nenhum efeito prático. Olha, hashtag todos com PP. Já está lançado aí. Bota aí no chat. Hashtag todos com PP.